Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Você fique à vontade quando assistir um vídeo que você gostar, pode compartilhar com seus amigos, sua família, na sua linha do tempo no Facebook. Mais uma vez eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, desta vez falando sobre ser filho de Deus. Algumas pessoas ficam magoadas quando nós falamos que nem todos são filhos de Deus. A verdade é que, segundo a Bíblia, todos são criaturas, foram criados, foram feitos por Deus. Deus criou Adão e a Eva, e ali a partir de então, homens foram gerados através dos outros, relacionamento entre o homem e mulher, e hoje nós temos milhares de pessoas na Terra, todos são criaturas de Deus. Mas, quando se fala de ser filho de Deus, a Bíblia nos diz alguma coisa. Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, ele veio com um propósito, e um deles foi salvação, trazer a salvação para os homens, e dando aos homens perdidos o direito de serem seus filhos ou filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Em Mateus capítulo 1 e o versículo 12, ou seja, João, o Evangelho segundo João, capítulo 1 e o versículo 12 diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir desse momento, nós percebemos João falando a respeito da vida ou da vinda do Verbo, a vinda do Cristo Messias, aquele que morreu em uma cruz. A Bíblia aqui está dizendo, através das palavras de João, que todos que receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos dele. Então, isso está dizendo que aqueles que não receberem a Cristo ou rejeitarem a Cristo, não têm esse direito de serem chamados, porque nós somos destinados à ira. A Bíblia até nos diz, até fala que o homem que está no pecado são filhos da ira, destinado à ira. Em Romanos capítulo 8 e o versículo 14 diz assim: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas como pode alguém ser guiado pelo Espírito de Deus se esse não tiver o Espírito de Deus? A palavra do Senhor no capítulo, vamos ver aqui, em João capítulo 14 e o versículo 17 diz que nem todos podem ou nem todos têm o Espírito Santo. Capítulo 14 de João, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus dirige essa palavra para os seus discípulos um pouco antes da sua morte, falando que o Espírito habitava com eles, no futuro estaria neles. E esse mesmo Espírito, ele diz que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não vê e nem o conhece. Só quando a pessoa aceita a palavra do Evangelho, ela torna conhecedora dos mistérios de Deus, a palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, que então poderá habitar nela ou em qualquer um que aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, se a pessoa não é possuída pelo Espírito, ela não será então conduzida pelo Espírito. E não sendo conduzida pelo Espírito, como poderá ser filha de Deus? Então, para ser filho de Deus, como diz João 1 e 12, precisa receber a palavra de Deus como
o evangelho de salvação, receber Cristo, Salvador do mundo, e esses vão ter o direito de serem chamados filho de Deus. Por que o direito? Porque o homem no pecado, o homem se desgarrou de Deus de uma forma generalizada, e esse então, para se tornar filho de Deus, precisa ter um encontro com Cristo. Esse precisa então se relacionar com Deus através da morte de Cristo. Aí João, ou Romanos diz, capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados, então só os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o homem desgarrado precisa encontrar com Cristo, e Cristo adota nós seremos, a partir do momento encontrando Cristo, somos adotados para sermos filhos de Deus, recebemos esse direito, esse poder de sermos chamados filho de Deus, porque através de Cristo nós somos gerados outra vez, aí se tratando do campo espiritual. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Veja que aqui está falando o espírito de adoção de filhos. Aceitamos a palavra do Evangelho, somos justificados, o Espírito de Deus passa a habitar então em nós. Esse espírito de adoção. Aí diz assim, outra vez, o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Em temor o homem sem Deus. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Então, talvez que você que está ouvindo essa palavra neste momento, nós não temos um preconceito contra você que ainda não é cristão ou está afastado, desviado do caminho do Senhor. É que a palavra de Deus nos diz, todo aquele que receberam a palavra, receberam Cristo, a esses Deus deu o direito de serem chamados seus filhos. Mas quem é que pode se render a Cristo? Ainda João capítulo 3, você que tiver uma Bíblia poderá encontrar aí, ou está escrevendo neste momento. Diz assim, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas venha a receber a palavra de salvação. Venham ser curado e transformado pelo seu poder. Então, o homem, para ter o Espírito Santo, também precisa, além de receber e ouvir a palavra, ele se entrega a Cristo. Então, passa a partir desse momento obedecer a palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 32, diz assim, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nem todos são filhos de Deus, mas todos que quiserem, todos que aceitarem, todos que acolher a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, têm esse direito. Deus recebe como filho. Então, nesta hora que você me ouve, eu quero te dizer, ouve a palavra de Deus, aceita Jesus como Salvador da sua vida, não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa a sua condição social, se é rico, se é pobre, se você tem estudo ou não, se você sabe falar ou não, Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. E é dessa forma que muitas vezes o ser humano se sente perdido, desgarrado, e é isso mesmo, aquele que está sem Deus está longe do aprisco, do curral espiritual de Deus, mas Jesus veio para salvar a todos que se havia perdido. Eu quero ler com você ainda uma última palavra neste momento em Lucas capítulo 19 e o versículo 10.
Jesus, quando se encontra com Zaqueu, ele prega a palavra, Zaqueu se converte, Zaqueu tem encontro com Cristo, Zaqueu festeja com Cristo, isso está em Lucas capítulo 19. E assim que ele se entrega a Cristo através das suas ações, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, veio para buscar salvar o que se havia perdido. Os assassinos, os homicidas, os homossexuais, as lésbicas, os beberrãos, os homicidas, não importa a sua situação, a sua condição, Jesus pode te salvar. Você que está ouvindo agora, pode dirigir essa palavra, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que ainda não são crentes. E você que não é crente, Jesus te ama muito. Jesus tem um apreço por tua alma. E é por isso que ele permitiu que você ouvisse e assistisse esse vídeo. Aceita Cristo como teu Salvador. Ainda hoje, ainda agora, você está vendo esse vídeo, possivelmente tem uma chance de se converter, uma chance de se voltar para Deus, se tornar filho de Deus, para que assim possa, no dia do arrebatamento, na volta de Cristo, você ser arrebatado. Jesus Cristo está voltando, ele pode voltar ainda hoje. Aceita Jesus como teu Salvador e a sua história será mudada. O que mais importa, Jesus te perdoará os pecados e mudará